CBN, Tarde de Notícias. 4h21. O programa de pós-graduação em estudos antrópicos na Amazônia, do campus universitário de Castanhal, da Universidade Federal do Pará, realiza pesquisas para atender às demandas sociais, econômicas e históricas dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, bem como de parceiros internacionais. Os projetos Comunidades Nômades e Indicadores Antrópicos, financiados pela CAPES e CNPq, investigam o uso e ocupação de territórios, estilos de vida, sociabilidade e práticas sustentáveis desses povos. Os resultados dessas pesquisas têm favorecido a formulação de políticas públicas e a melhoria da qualidade de vida, especialmente no acesso à informação e tecnologias sociais. Sobre este assunto, vamos conversar agora aqui no Tarde de Notícias com o professor doutor em Engenharia Elétrica, o Marcos Serufo. Uma boa tarde para o professor Marcos. Seja muito bem-vindo ao Tarde de hoje. Boa tarde, obrigado pelo convite. E também com o professor doutor em Letras e pesquisador José Guilherme Fernandes. Boa tarde, professor José Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Tarde. Boa tarde a todos e a todas, aos ouvintes da CBN. Gostaria, então, de fazer a primeira pergunta para situar os ouvintes que nos acompanham, né? Quais seriam, então, os principais objetivos, né, do programa de pós-graduação em estudos antrópicos? Como é que é feito, desenhado esses objetivos? Como é o trabalho? Pode começar, né? Bom, agradecemos mais uma vez o convite formulado pela CBN e eu acho que a importância maior de nós temos um programa, diga-se no interior da Amazônia, é exatamente formar pessoas, dar continuidade, o que a gente chama de uma formação continuada. Nós temos uma demanda represada muito grande, a UFPA desde os anos 80, diria até um pouco antes, né, final dos anos 70, ela se interiorizou muito com a formação de professores da área da educação, por uma necessidade natural da Amazônia, do estado do Pará. E, com o tempo, outros cursos foram instalados e, evidentemente, que houve a necessidade de uma formação continuada. Então, ainda são poucos os cursos de pós-graduação, que a gente chama stricto sensu, em nível de mestrado, doutorado, que nós temos no interior da Amazônia. Para você ter uma ideia, nós temos a UFPA, e que acaba respondendo por todo o Nordeste do Pará, nós temos 2 cursos, praticamente. 3, né? 2 em Bragança, na verdade são 4, né? E 2 em Castanhal, né? Mas para a realidade de programa de pós-graduação é quase ínfima essa oferta, porque grande parte dos cursos são concentrados ainda em Belém. Então, formar pesquisadores e dar formação continuada é o grande objetivo. Professor Mar. Os estudos antrópicos na Amazônia, ele se debruça muito pela essa relação do homem com o meio. Então, a gente está muito interessado nas pesquisas que veem como é essa troca, né, entre o homem, o que o homem fornece, como ele mexe em biomas, ecossistemas. E aí, o meio, hoje em dia, é inevitável a gente falar do meio digital também. Então, a própria relação que ele tem com o digital e como esses autóctones, ou povos tradicionais, têm e utilizam esses meios digitais para poder ter relação, coisas que a gente se debruça. E esses projetos que você citou, eles são a materialização do esforço que o grupo tem feito com outros grupos de pesquisa a nível nacional e internacional. Agora, professores, como é que esses projetos, os projetos Comunidades Nômades e Indicadores Antrópicos foram desenvolvidos, né? E quais foram, né, as principais metas? Bom, primeiramente é formar uma rede de pesquisadores, né? As chamadas editais, tanto do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quanto da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior, que é a CAPES, eles primam, os 2 projetos, pelo menos as 2 chamadas, primam por esse fortalecimento. Como eu falei, os programas de pós-graduação eles começam a ser estabelecidos no interior da Amazônia praticamente no século XXI, né, a partir da UFPA em particular. E há necessidade de nós estabelecermos rede de pesquisa para que a gente crie uma referencialidade nesses programas. Então, como o Marcos acabou de falar, no nosso caso, no caso do nosso programa, é um mix, que eu diria, porque nós somos um programa interdisciplinar. Eu sou egresso da área de letras, o Marco é da engenharia elétrica e computação, mas nós temos professores da antropologia, da história, das ciências biológicas, né? Então nós temos uma gama de profissionais que se debruçam sobre problemas complexos, que isso é o que é característico da área interdisciplinar, né? Então, suponhamos, o primeiro projeto, Indicadores Antrópicos, que foi aprovado em 2019,
É um projeto que tem como escopo valorar a opinião das populações, povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, né, indígenas, só para ter um exemplo, sobre acerca das suas ações em relação ao meio que eles vivem, né? Então, nós observamos que muitos desses indicadores sociais, socioeconômicos, eles são institucionais e não consideram a opinião das populações mais diretamente afetadas, né? E essa institucionalidade faz até com que a gente tenha um cenário meio enviesado dessa realidade, né? Então, esse é o indicadores antrópicos. E comunidades nômades, ele surge até como uma complementação, eu diria, né? Mas também atendendo esses povos e comunidades tradicionais, numa perspectiva de observar essas movimentações que existem entre os espaços que essas populações elas transitam. Por quê? Porque existe uma resolução que discrimina que sejam povos e comunidades tradicionais, mas fixa muito uma ideia de territorialidade, como territórios indígenas, terras quilombolas. Mas essa população, ela transita. Então, muitas vezes, as pessoas que transitam, nós tivemos o exemplo no EAPOC, uma das missões de pesquisa, com os parceiros da Universidade Federal do Amapá, em que, conversando com uma indígena, ela dizia, olha, eu não sou atendida por políticas públicas porque eu não estou na aldeia, né? As políticas públicas, elas fixam, elas se referem a pessoas que estão fixadas no território. Então, eu tive que sair para estudar, para ter uma melhor formação, e eu sou duplamente penalizada. Eu não estou mais no meu território e também não sou atendida pela política pública. Então, foi pensando nisso, como uma forma até de sugerir alterações ao decreto 6040, 2007, que trata de povos e comunidades tradicionais, é um decreto da Presidência da República, que surgiu esse projeto até por uma chamada do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o CNPq. Eu adiciono dizendo, né, que a gente está no palco agora, né, de falar sobre a Amazônia, a gente tem a COP30 se aproximando, a gente tem agora um evento maravilhoso que está rolando na universidade, que é o SBPC, e a verdade é que a gente tem muitas Amazônias, muitos biomas, né, dentro dessa Amazônia legal que a gente tem quando a gente fala só de Brasil, e a Amazônia que se estende por outros países. E é difícil você pensar num indicador que ele seja único, né? Como é que você vai tratar um indicador que retrate, por exemplo, o bem-estar, a qualidade de vida, a felicidade? Isso é muito relativo, né? Para um povo tradicional, como ele enxerga o rio, por exemplo, é diferente de uma população urbana. Então, a ideia da proposta ela surgiu um pouco sobre essa discussão interdisciplinar. A gente começou a pensar, conversar com antropólogos, conversar com o pessoal da psicologia, de como é esse pensar, como é que a gente faz isso, como é que a gente materializa isso em uma maneira um pouco mais qualitativa, mas também quantitativa, porque as políticas públicas elas são baseadas em números. E aí a inteligência artificial, que é um pouco da área que eu trabalho, a parte de ciência de dados, ela tenta abordar isso, tentar trazer essa subjetividade para individualizar. Os próprios métodos que são aplicados hoje em dia para essas tratativas, eles são macros, né? Você pensa em mesorregião, você pensa a nível de município, mas se você pegar o próprio município, a própria capital, ou Castanhal, que é onde o PPGA está, você vai ter diversas Amazônias dentro de uma mesma cidade. Então, a gente tenta um pouco trazer essa individualização nos dois projetos e o desafio principal, eu acho, que é entrar na disciplinaridade do outro. Né? Imagina, alguém da computação, da engenharia, falando com alguém de letras. Eu acho que tem dado certo, a gente tem conseguido. Recentemente, agora o Guilherme voltou de uma missão de Cabo Verde, e ele viu várias similaridades, inclusive daquela região com a nossa, isso por conta do projeto. O projeto ele acaba permitindo que a gente transite por outros grupos de estudo. A gente vai já saber como é que funciona essa multidisciplinaridade. São 4 horas e 30 minutos, a gente vai para o Repórter CBN e volta já já. CBN, Tarde de Notícias. 4 horas e 38 minutos, de volta com Tarde de Notícias. Estamos no momento de entrevista sobre o programa de pós-graduação em estudos antrópicos na Amazônia e os projetos Comunidades Nômades e Indicadores Antrópicos. Estamos aqui com o professor doutor em Engenharia Elétrica, o Marcos Serufo, e também com o professor doutor em Letras e pesquisador José Guilherme Fernandes. Havíamos falado no bloco anterior um pouquinho sobre os desafios, né? E aí a gente falava sobre a multidisciplinaridade
multidisciplinaridade, porque ali, aqui nos projetos e no programa de pós-graduação se envolvem várias áreas, né? E aí eu queria também falar dos desafios enfrentados em trabalhar especificamente com as comunidades tradicionais da Amazônia. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso também. Então, Brenda, eu acho que o principal desafio da interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade é cada um dentro da sua área interdisciplinar tentar resolver alguma coisa. Quando passa para o inter, eu já começo a entender a área do outro, né? Então a gente até brinca, você começa engenheiro, daqui a pouco já está quase licenciado em letras e vice-versa, porque tem que ter ali uma conversa. E o ideal, digamos assim, seria a transdisciplinaridade, que é quando eu começo já a opinar sobre a área do outro, e aí seguiria a magnitude. Nesses projetos que a gente vem desenvolvendo, principalmente da comunidade Nômades, o grande desafio na área de ciência de dados é você conseguir materializar as coisas que são subjetivas em um banco de dados. Porque qualquer análise estatística ou matemática, ela começa a partir de um banco de dados. Então, muitos dos discursos, quando eu comecei a trabalhar com o Guilherme, com os outros colegas das outras instituições, eles são discursos falados, eles não são discursos que são categorizados. Então, a gente tem toda uma técnica, a gente tem metodologias como processamento de linguagem natural, a gente tem metodologias inteligentes para tentar tornar isso uma numeração e aí sim aplicar modelos de entendimento e de padrões de comportamento, que é o que a gente busca nesse tipo de comunidade. Tem comunidade nômade, por exemplo, a gente fez uma visita numa comunidade no Amazonas, em que ela muda de acordo com a maré. Então, as casas elas ficam em embarcações, tem uma disposição da vila, a troca de informações ela é toda feita a canoa, e aí quando a maré muda, 6 meses, a cidade muda junto. Uhum. Então, como é que a gente vai materializar isso para poder entender o fenômeno, para poder pensar em georreferenciamento, geolocalização? Então, acho que o principal desafio na área de ciência de dados é esse. Professor José Guilherme. Eu diria que tem um desafio primeiro, né? É exatamente aquilo que o Marcos se referiu, como você dialogar com as áreas, porque a Universidade Brasileira ela é disciplinar. Nós somos formados em jornalismo, em letras, em computação, em história, e a prática, muitas vezes, na formação, não aponta para esse diálogo. Então, a primeira questão, o desafio é exatamente esse. A gente diz que no interdisciplinar, a primeira coisa que ele tem que ter consciência é que quem sabe tudo, né? Primeira consciência é essa. A segunda é ser simplório, né? Eu não sou sabedor de todas as coisas e com isso eu escuto o outro, a outra, né? Então é um dos princípios básicos. E em relação às comunidades é um outro desafio, é como você vai traduzir a linguagem acadêmica para essas comunidades e vice-versa, né? Porque muitas vezes existem sinalizações que a gente chama de saberes locais que eles são extremamente importantes. Nós observarmos isso, que às vezes estão presentes numa narrativa, numa história local, numa prática, né, uma prática de pescadores, por exemplo, né? Só para você ter um exemplo, tem uma coisa que matematicamente é vista como triangulação e que os pescadores fazem, aqui da região do Salgado, no Pará, fazem muito, né? Eles não têm uma trena, um GPS para saber onde o ponto que eles chamam de pesqueiro. Então, eles vão ao longo da costa, no seu barco, eles vão olhando, quando eles chegam a um determinado ponto, que eles conseguem fazer uma triangulação, 2 pontos de terra, mais o ponto deles, aqui é o pesqueiro. Se você for jogar matematicamente, isso é um triângulo. Né? Então, é um princípio de triangulação que eles nem sabem o que é. Tá? Então, a nossa percepção é exatamente essa. Né? O que se faz, como pode ser traduzido. E tem coisa que não pode ser traduzida também. Né? É só entender como se faz. Agora, quando há esse contato, né, da academia com a comunidade tradicional, o que é observado, né? Que práticas, valores dessas comunidades tradicionais a academia considera para promover uma sustentabilidade de desenvolvimento local, por exemplo? Pois a questão a gente sempre parte do princípio de que, mesmo quando a gente vai com toda a bagagem acadêmica, né, fazer um estudo de campo, o saber que a gente quer ter é o saber local. Então, a gente vai para escutar, a gente nunca vai para poder interferir. Esse é um pensamento prático mesmo, principalmente quando se faz etnografia, quando se pensa em estudos dessa magnitude.
Recentemente também a gente teve outras parcerias com comunidades quilombolas, inclusive em Castanhal a gente tem comunidades quilombolas que a gente tem projetos. E o que a gente tenta, às vezes, é entender como é feito ali aquela bioeconomia, como é feito aquele processo ali, e materializar isso com ferramentas que tornem aquilo mais público, né, que eles consigam, de fato, comercializar, sempre respeitando o limite de cada população. A gente tem isso em mente, a gente levanta essa bandeira, né, de ser sustentável, e há uma certa resistência, inclusive, das comunidades nesse aspecto, né? Às vezes a comunidade, a gente já ouviu várias vezes o discurso, mas vocês vêm para cá, vão levar o nosso conhecimento, o que a comunidade vai ganhar com isso, de fato, né? E aí existe toda uma metodologia, de fato a gente pensa isso quando a gente escreve o projeto, o que a gente deixa de legado, o que a gente consegue, mas sem alterar aquele bioma, considerando as peculiaridades de cada região. Eu acho que um dos desafios que a gente acaba levando os nossos conceitos para eles. O próprio conceito de povos e comunidades tradicionais é um conceito que é gerado na academia. Se você, às vezes, chega... Uma das dificuldades, por exemplo, de determinadas comunidades quilombolas é diferentemente dos indígenas, mas é exatamente as pessoas se assumirem quilombolas. Né? Porque isso foi uma política, né, de Estado, de governo depois de Estado. Você chega lá e diz, olha, agora vamos reconhecer que o território de vocês é quilombola. Então, tem pessoas que, historicamente, a questão do preconceito, né, do racismo é tão acirrado, que a pessoa diz, não, eu não sou preto, né? Sim. Correto? Então, isso acaba sendo uma imposição. Então, tem que haver um diálogo e até o que a gente chama de uma pesquisa colaborativa, no sentido de que essa pesquisa tem que ser construída pelos, entre aspas, nativos, né, que é uma categoria antropológica, e os pesquisadores, as pesquisadoras. Agora, como é que os resultados das pesquisas, né, dos projetos, eles têm influenciado nessa formulação de políticas públicas aqui na região amazônica? A gente falou no início, né, da entrevista sobre, justamente esse é um dos objetivos, né? Como é que isso tem chegado, então, na ponta? Eu acho que um exemplo é a Comunidades Nômades, né? Uma chamada do CNPq, em que havia exigência, eram várias linhas de financiamento, a nossa linha havia a exigência de nós criarmos dados e condições para que houvesse, se não modificação, pelo menos sugestão de políticas públicas, né? Então, e a gente teve essa sacada porque o decreto coloca muito claramente duas categorias, povos e comunidades tradicionais e territórios tradicionais. Então, a gente viu que utilizar o conceito de território podia engessar muito essa mobilidade. Então, a gente está sugerindo que seja trabalhado o conceito de territorialidade na letra da lei, né? Então, acho que isso é um resultado mais concreto que vai fazer com que aquela nossa amiga lá, do Oiapoque, indígena, ela diz, não, eu estou fora da terra indígena, mas eu sou indígena. Né? Então, acho que isso um dos efeitos é esse. E o outro efeito é empoderar essas comunidades, né? Eu acho que um dos grandes problemas de gestão no Brasil é essa falta de diálogo entre os gestores de qualquer instância, né? Mas eu diria principalmente as prefeituras, que elas estão ali na ponta e na base, nessas relações comunitárias, e a ciência, né? Muitas vezes as prefeituras elas não estão se valendo dos dados que nós levantamos. Né? Então, a gente gera dados. Um programa como o nosso, ou qualquer outro programa de pós-graduação, a cada ano você tem uma certa... um número de pessoas, né, que está produzindo, né? O nosso programa já está na 72ª defesa, e ele existe desde 2017. Imagina programas que já estão há 30 anos. Quanto de dado foi gerado e quanto está sendo aproveitado? Essa é a grande indagação, né? Eu vejo assim, que a questão da política pública, ela é um dos desdobramentos que são feitos a partir desses projetos que as universidades trazem. A gente tem artigo científico, livro, capítulo de livro, tese de doutorado, dissertação de mestrado. A própria entrevista, a gente está falando aqui para o público, né? Porque, querendo ou não, nós somos servidores públicos, pagos com dinheiro público, e contando um pouco do que a gente está fazendo. Prestando contas. Então, não é só você materializar na política pública. A CAPES mesmo enxerga isso, que é quem regulamenta após, como sendo produtos técnicos ou tecnológicos. Então, por exemplo, o projeto... Eu não consigo te apontar, teve uma política... De repente até teve uma política pública que ninguém deu feedback. Mas a gente tem um software que foi desenvolvido e é utilizado hoje em dia
para a coleta de informações antrópicas em comunidades dessa categoria. O software está em processo, inclusive, agora de registro, e a gente vai disponibilizar para as outras universidades. Então, são tantos desdobramentos que é capaz de um produto ser utilizado em mais de uma política, e eu não sei se a gente consegue mensurar isso de uma maneira objetiva. Mas, de fato, como a gente tem essa associação, a gente conversa com o Ministério Público, o próprio Guilherme tem uma cadeira no município, na questão do meio ambiente. Então, esses resultados eles acabam influenciando em políticas. Porque a gente fala com as pessoas que têm acesso às informações e que podem utilizar para poder tomar decisões a respeito disso. Perfeito. Conversamos aqui com o professor doutor em Engenharia Elétrica Marcos Cerufo e também com o professor doutor em Letras e pesquisador José Guilherme Fernandes, falando sobre o programa de pós-graduação em estudos antrópicos da Amazônia e os projetos Comunidades Nômades e Indicadores Antrópicos. Professores, muito obrigada pela presença. Te agradeço. Obrigado.